Existe algo muito singelo e carinhoso no artesanato. Além do material que é tratado e pintado, acontece uma verdadeira conexão de afeto entre o público e o artesão, que passa por essa obra artesanal. Nessa troca simbólica, ocorre e revém a lembrança do porquê que a arte nos toca, e essa lembrança de que a tocamos e vivemos assim, com afeto. A convidada de hoje é desenhista e artesã Ana Medina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ana, como que tu começou a se interessar pelo artesanato? Eu acho que o artesanato e a arte em geral sempre tiveram na minha vida, assim, desde muito criança, né? A gente sempre é habituado e estimulado durante a nossa infância a fazer arte de mil maneiras, mas nem todos nós carregamos isso dentro da vida adulta, né? Então, ali quando eu já era adolescente, etc., que tinha muita pressão para outros tipos de estudo, eu continuei praticando arte. E isso fez com que a arte não desaparecesse da minha vida quando adulta. Então eu sempre desenhei, sempre pintei, sempre fui atrás de conhecer um pouco mais sobre esse mundo. Mas no artesanato que eu faço hoje, assim, eu comecei mais ou menos ali por 2020 mesmo, que é o ano passado. Que foi quando eu comecei a vender mesmo o meu produto. Então, antes eu encarava a arte como algo terapêutico, algo meu, algo muito voltado para mim mesma. E agora eu faço essa conexão, como tu disse, essa conexão de tu fazer algo com afeto para outra pessoa. Então, eu comecei com isso mais ou menos no meio do ano passado, quando eu estava na minha casa, na minha cidade, na pandemia. E foi todo um processo, assim, de descobrindo o que eu gostava de fazer, como fazia, aprendendo coisas novas, enfim. Mas foi por ali mesmo. E tu participou do BRIC da Vila Belga, né, agora que aconteceu. Como que está sendo esse teu processo de apresentar isso para as multidões? É muito doido, porque antes da pandemia, quando o BRIC acontecia normalmente, eu ia, né, frequentemente ao BRIC, olhava as coisas, prestigiava as pessoas que estavam lá, os artistas, confeiteiros, artesãos, enfim. Mas eu acho que eu não me via naquela posição. Eu me via mais como espectadora, sabe? E agora, assim, pensando que depois de tudo isso que aconteceu, de todo esse processo que aconteceu, tu está do outro lado. Então, tu é a pessoa que expõe agora. E isso, assim, te coloca numa posição muito diferente. E também é muito gratificante, porque tu pensa, nossa, há 2 anos atrás eu não me imaginava nesse lugar e agora eu conquistei esse espaço aqui que é só meu para mostrar o que eu faço. E isso é muito legal, assim. Os expositores se apoiam muito entre si, né? Então foi muito tranquilo fazer parte desse grupo e poder confiar neles, que o trabalho ia ser cumprido, que tudo ia ser feito no horário, enfim. E o pessoal se dá dicas, se ajuda, então isso é muito legal fazer parte de uma comunidade, assim, desse fato, né? Mas, com certeza, para o público deve ter sido bem legal também, voltar a tudo agora. E tu percebe se tem alguma potência em estar na multidão, estar num espaço público com a tua arte? Agora, sim, que as coisas estão um pouco mais normais, eu diria, é muito bom, sabe, ver tudo voltando, assim. Porque antes, a minha maneira de expor era toda pela internet. Então, era aquilo, assim, tu tem todo aquele teu processo com a tua arte ali em casa, tira uma foto, posta, as pessoas olham, dão um like, compartilham, sei lá, mas toda essa interação, ela é muito fria, ela é muito estranha, porque ela é uma interação só virtual. E quando tu tá expondo, assim, numa feira como é o BRIC, para muita gente diferente de todos os tipos, família, casal, gente jovem, gente velha, criança, todo mundo passa pela tua banca e reage de uma maneira, e tu vê a pessoa reagindo. Então a criança vai lá, aponta, encosta, mexe, a outra pessoa olha de longe, mais tímida. E isso é muito bom, porque tu vê que as pessoas estão reagindo ao que tu faz, sabe? E que isso traz, em geral, coisas boas para essas pessoas.
elas gostam, se encantam, e isso é muito bom, sabe? Eu sinto que isso gera algo bom para mim, que estou expondo, e gera algo bom para quem está olhando também. Então, eu gosto muito disso. Sair do virtual é definitivamente a melhor coisa agora desse final de ano. Tu nunca se imaginou nessa posição de estar fazendo exposições ou talvez era um sonho distante? Eu não sei se eu já me imaginei, mas como eu venho de um estudo muito acadêmico, assim. Eu estou me formando agora no Direito, aqui na Unifra, e eu não tinha me imaginado desdobrando a carreira para esse lado, sabe, para arte. Mas depois de todos esses processos que aconteceram durante a pandemia, foi um pouco inevitável pensar se esse era meu lugar. E agora eu com certeza me imagino ocupando esses espaços muito, muito mais, sabe? Mas antes eu tinha muita dificuldade de imaginar, porque a gente se desenvolve, é instruído, é estimulado a vida inteira a achar que a gente tem que estudar coisas sérias ou socialmente com status ou, enfim, que te tragam dinheiro, ou sucesso, enfim. E a gente esquece que o estudo da arte, do artesanato, do conhecimento popular é um estudo. Essas pessoas estudam, também são inteligentes e também produzem coisas úteis para a sociedade. Então, por conta de todo esse fechamento que eu tinha, eu não tinha tanta ideia de que eu poderia ocupar esses espaços, sabe, antes. Mas agora, assim, eu sinto que uma coisa, assim, surgiu na minha cabeça, uma portinha abriu, assim, de que esses espaços são reais e eu tenho como ocupar eles. E isso é muito legal. Tu faz pintura em gesso também. Uhum. O que muda, além do óbvio, né, que é o material? Como que isso te transforma, sabe? A pintura em gesso foi a primeira coisa que eu fiz, assim, para trazer como produto, assim, de vender mesmo. E o gesso, a maior dificuldade dele é justamente ele ser um item 3D, né? Então, a pintura lá no quadro, enfim, tem suas facilidades, porque tu tá pintando em algo plano, mas a pintura no gesso, tu tem que estar sempre cuidando do que tu tá fazendo ali, porque ele tá em 3D. E isso é bem difícil, assim. Mas uma coisa que eu achei muito legal do gesso foi que, apesar do gesso ser feito em molde, ou seja, todos são iguaizinhos, né? Dependendo de cada molde, cada um sai a mesma coisa. Tu consegue personalizar cada um de uma maneira. E um item nunca é igual ao outro. Porque toda coisa que é artesanal não tem outra igual. Sabe? E isso é o que mais encanta. Porque muitas pessoas chegam para encomendar algo e dizem assim, eu quero comprar isso para dar de presente porque eu sei que é algo único. Essa pessoa aqui que vai receber, ela não vai ganhar um presente igual. Porque isso daqui foi feito só para ela. E isso, assim, isso não tem valor, sabe? A gente coloca um valor baseado em 1000 variáveis que a gente tem, mas isso não tem valor. Porque esse afeto não tem valor. E isso é muito legal, assim. Eu me sinto muito grata em fazer parte disso, em trazer algo único, sabe? Porque hoje em dia a gente vive achando que a gente tem que se encaixar em várias gavetinhas, quando o melhor que a gente pode trazer é algo único, né? Como tu percebe que esses pedidos, né, de personalização de objetos toca as pessoas? Como é que transforma e movimenta elas? Isso assim, já teve vários pedidos que foram bem especiais, assim, que me tocaram também. Agora, no Dia dos Pais, que teve em agosto, uma menina encomendou um desenho que era assim, ela me mandou a foto dela com o pai dela e o irmão dela, e ela queria que eu incluísse na foto, a partir de uma outra imagem, a avó dela. E a avó dela tinha falecido já. E daí a gente vai lá, né, inclui, faz o Photoshop lá, inclui, faz o desenho. E eu achei aquilo tão incrível, porque aquilo na vida real não tinha como acontecer. Porque ela não chegou a conhecer a avó dela. E ela queria dar um presente que fosse uma imagem de todas as pessoas mais importantes na vida do pai dela, incluindo a mãe dele, que tinha falecido já. E ela me contou depois que
ela entregou, enfim, deu Feliz Dia dos Pais, e que ele abriu e chorou, sabe? Porque ele nem tinha conseguido juntar essas ideias todas. E isso é uma coisa que só a arte proporciona. Fazer algo se tornar real, nem que seja por um segundo, que não poderia acontecer na vida real. E isso, assim, pra mim foi muito especial, assim, sabe? Trazer essas pessoas juntas numa imagem que na vida a gente não ia poder ver. Foi muito legal. Como tu percebe que propor um estilo de vida artesanal se difere de um estilo de vida fabril mesmo, que é todo mundo seguiu mesmo? Além de tu ter uma coisa que é só tua, né, que é feita só pra ti, tem toda a questão da sustentabilidade. Então, assim, só pela questão da durabilidade já vale muito a pena. Porque, por exemplo, muita coisa hoje em dia que a gente tem de enfeite em casa, assim, vou trazer o exemplo mais superficial, que é enfeite. Enfeite dentro da casa, a gente tem 1000 enfeitezinhos de plástico. Ou então, que a gente vai lá, compra numa loja, assim, num bazar, e dali um pouco ele tá muito sujo, tá muito gasto, ele é de um material ruim, ele manchou, e ele vai fora. E isso traz acúmulo de lixo. Já que uma peça artesanal, além de tu normalmente ter mais cuidado do que uma peça comprada, assim, numa loja, ela tem muito mais durabilidade, dependendo do material que ela é feita, mas normalmente ela tem muito mais durabilidade, e ela vai ser cuidada ali por muito mais tempo. Quando ela gerar o lixo, ela vai gerar provavelmente um lixo, enquanto o plástico vai ter gerado mais ou menos uns 5 daquele enfeite, sabe? Então, por exemplo, agora no Natal, a gente faz os enfeitezinhos de Natal. O gesso é um item super durável. Então, eu posso ter o meu bonequinho de neve ali minha vida inteira. Mas se eu comprar um de plástico ou um desses em qualquer loja, pode ser que, além de ser igual de todo mundo, eu acabe colocando fora, porque a peça não é tão boa. Isso, assim, só a questão do enfeite. Mas tem toda a questão de as roupas que são feitas de uma maneira consciente, que não são feitas não são feitas de maneira escrava. As roupas que tu sabe que são feitas por alguém, que fez com afeto, que fez com consciência. A pessoa também, dependendo do artesão, tem artesãos que usam só materiais que voltam para a sustentabilidade. Então, as sacolas, os itens são todos de papel, não usam plástico. Então, sempre se preza por isso, sabe? As pessoas que eu conheço, que expõem também dentro do BRIC e dentro da feira, que é a Feira das Mulheres, né, aqui de Santa Maria, prezam muito por essa questão da sustentabilidade. Até para dar mais durabilidade ao seu produto, né, que isso é uma coisa atrativa. E muita gente agora surgiu com produtos justamente pensando em ser sustentável. Então isso é muito legal, a questão, shampoo sólido, é uma coisa que a gente não via com tanta frequência. Mas agora a gente vê muitos feirantes trazendo esse shampoo artesanal que vai te durar muito mais do que um shampoo lá comprado no plástico dentro do mercado. E isso é muito legal, assim, a gente se estimula a estar buscando e consumindo tudo isso, sabe? E isso é muito positivo, com certeza. E sobre demonstrar afeto numa época que a gente está vivendo que é muito violenta, como tu percebe a potência disso? Eu acho que a gente se esquece muitas vezes do cuidado, né, com o outro e com as pessoas que estão na nossa volta. E parte do artesanato tem tudo a ver com isso, porque tudo é feito com tanto cuidado, sabe? Nada é robotizado. Então, seja o ato de tu presentear alguém ou de tu fazer alguma coisa para alguém, todas essas coisas têm que ser feitas com muita atenção, com muito carinho, porque senão não vai ficar bom. A gente vê essa troca de afeto toda hora que vai numa feira, assim, e as pessoas estão ali colaborando, nem que seja para dizer, olha, que legal isso, que ideia boa. Ou então, tu sabe que as pessoas foram lá ter um momento de lazer com a família delas e estão explorando um mundo que não é virtual. E isso faz parte do afeto, porque a gente precisa ter esse cuidado de
estar nos lugares, tocar as coisas e existir com as pessoas que a gente ama. E essa troca, assim, é muito legal. Uma coisa que me impacta bastante, assim, em relação ao afeto é que eu não sei se tu já percebeu isso, mas várias das embalagens que tu compra, assim, dessas pessoas que fazem todo tipo de arte ou até comida, vem escrito feito com amor. E isso sempre me lembra, porque toda vez que tu vai num mercado e compra uma coisa industrializada, aquilo não é feito com amor. E isso é tão legal, sabe? Porque tu compra lá um bolinho, um enfeite, uma árvore de Natal, e aquilo é feito com amor. Então tu tá trazendo algo tão positivo para dentro da tua casa, e isso com certeza agrega mais para tua família, para as pessoas que tu convive na tua casa. Então é muito bom, assim, trocar o teu ambiente para coisas que são positivas e que vão te estimular a estar mais rodeada de amor, sempre, sabe? Isso eu acho incrível. Eu troquei muito mais o meu ambiente depois que eu fiquei tanto tempo enclausurada no meu próprio apartamento para coisas que fossem feitas por outras pessoas. Porque eu olho assim ao meu redor, estou estudando e olho ao meu redor e eu sei que aquilo dali foi feito por fulano, a roupa que eu estou usando foi feita por ciclano, a vela que está lá iluminando, soltando cheirinho, foi feita por outra pessoa. E isso tudo me traz muito carinho, sabe? Então é tudo sobre cuidar o ambiente que tu vive e as pessoas que tu convive com. E tem tudo a ver com cuidado. Por isso que o artesanato, ele é parte da gente, querendo ou não, sabe? E isso é incrível, assim, é muito show. E tem muita gente que às vezes, por conveniência mesmo, vai buscar em grandes conglomerados para comprar, por exemplo, o enfeite de Natal, sabe? Como que tu acha que dá para transformar isso, essa consciência de que tem uma outra alternativa que também é conveniente, sabe? Com certeza eu acho que a primeira coisa que pesa na nossa cabeça é o custo. Eu vou comprar esse artesanato que é feito por alguém que é, sei lá, 2 vezes mais caro do que na loja lá da esquina. Por que eu faria isso, sabe? E essa é uma pergunta que normalmente a gente não coloca muito pensamento nela. E a verdade é que além da qualidade do material, que tu sabe que é uma qualidade boa, tem toda a questão desse afeto que é colocado nessa peça. Então tu vai comprar uma coisa de uma loja que talvez tu compre só porque está na moda nesse ano e no ano que vem não esteja, ou só porque é bonitinho e é baratinho e é de plástico, mas que pode ser que ano que vem esteja quebrado. E pode ser que em qualquer casa que tu vá, tenha o mesmo. E essa peça, ela não vem recheada de outras coisas dentro, sabe? Ela não vem com esse carinho. Quando tu pode dar uma olhada, ainda por cima, hoje em dia, que é tudo tão virtual, né? Tu pode abrir lá o teu Facebook, teu Instagram, qualquer rede social, que tu vai encontrar gente que faça coisas. É só tu procurar. Porque tem muita gente que faz coisas. Quanto mais tu se envolve nisso, mais tu descobre gente que faz coisas. Todo tipo de coisa. E essas pessoas estão vendendo coisas que são únicas. Então, tudo bem que elas podem custar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que da loja ali da esquina. Mas elas são só tuas. Aquele bolinho que a pessoa faz, aquele panetone que a pessoa faz pro teu Natal, é só ele. E ele é muito mais gostoso por ser pra ti do que um panetone de mercado. É tão legal quando a gente faz aniversário e ganha um presente porque a pessoa lembrou da gente. É tão gratificante pensar, nossa, pensou em mim e me deu isso. Isso é pra mim. Isso foi feito pra mim. E tem tanta coisa que poderia ser feita só pra ti, sabe? Desde o sabonete que tu toma banho, as comidas que tu come, os legumes que tu pode comprar na feira, todos eles são feitos com cuidado, pra ti. Isso não tem preço, sabe? Esse cuidado não tem preço. E agora uma última perguntinha. Tu acha que a gente pode mudar o mundo demonstrando afeto? Com certeza. Com certeza.
Acho que hoje em dia nos falta muito afeto, todo o tempo, assim. Seja em casa ou na rua, nos falta todo tipo de afeto. Eu sinto que a minha geração, por ter nascido já online, esquece muito do cuidado, assim, respeito, educação, que talvez não tenha sido um ponto tão deficiente na outra geração. Mas a gente vive tão com a cabeça no online, no celular, no que existe no mundo virtual, que às vezes a gente esquece de entrar num lugar, entrar na padaria e ser gentil com a pessoa que está te atendendo, em ser carinhoso com as pessoas da tua família, com os teus amigos, em ter o cuidado de trazer essas pessoas para perto de ti, porque não é tudo que está a um clique de distância da gente, sabe? As coisas mais importantes a gente quer perto da gente. E a gente tem que cuidar para elas estarem perto da gente com a maior qualidade possível. Então, seja dando um presente, ou seja fazendo alguma coisa com essas pessoas, a gente precisa desse afeto. Porque se a gente não tiver ele, a gente vai esquecer que a gente tá juntos, a gente tá em grupo, a gente vive numa sociedade cheia de pessoas que precisam cuidar umas das outras. Senão nada vai dar certo. Então a gente precisa se apoiar uns nos outros, porque que a gente não se apoia de uma maneira mais afetuosa, sabe? Eu sinto muita falta disso em muitos momentos, assim, que são muito online. Eu sinto muita falta desse afeto, assim. E agora, nessa questão, assim, de ter que vender itens, tu falar com uma pessoa numa feira que tá ali mostrando o teu trabalho, esse contato de tu entender o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta e ela te responder, esse carinho de tu conversar com a pessoa, ser bem atendido e atender bem, é uma maneira de trazer afeto, sabe, para dentro da tua profissão. E é o jeito que eu expresso meu afeto também através da minha arte. Então, eu faço a minha parte para tentar tornar isso mais afetuoso, com certeza. Eu queria agradecer pela tua participação hoje no programa e por ter compartilhado com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Esse carinho, esse afeto. Obrigada. E o Provocarte de hoje fica por aqui. Entre tintas e beijos, afetos e desse jeito. E que o mundo possa ser transformado, movimentado, chacoalhado, sutilmente ou não muito. A Terra é o lugar onde se vive e se vai, e que se possa fazer dele um lar personalizado. Nos vemos no próximo episódio.